Vocês sabem o quanto nós prezamos por carinho e cuidado, né? Assim como para nós, aqui na Caju Padaria Artesanal, cada detalhe é pensado para transformar o seu momento em algo especial. Pães, croissants, doces e delícias que vão muito além de sabor. Tudo aqui é artesanal, feito com atenção e dedicação em cada etapa, do jeito que você merece. Único, fresco e cheio de sabor. Não é apenas comida, é uma experiência que aquece o coração. Cada receita, ingrediente e produto é pensado para que você sinta o verdadeiro sabor do artesanal. Visite a Caju, na Rua Rio Branco, 580. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sábados e domingos, das 8 às 17 horas. Venha viver essa experiência de sabor, frescor e cuidado. Há 5 anos, a Infine nasceu com um propósito: transformar vidas através da beleza das semijoias. Aqui você encontra acessórios banhados a ouro 18 quilates, prata, ródio negro e ródio branco, que não são apenas peças, mas símbolos de força, autoestima e sofisticação. Porque acreditamos que cada mulher carrega sua própria luz e ela merece brilhar todos os dias em cada detalhe. Na Infine, além de escolher joias que traduzem sua essência, você pode ser parte de algo maior, tornar-se consultor Infine e empoderar mulheres todos os dias através do seu trabalho. Atendimento na loja física, Rua Pedro de Toledo, 798 em Lins. WhatsApp 14 98208 8287 ou com as consultoras Infine. Existem momentos que pedem um cuidado especial. Um espaço acolhedor, bonito e preparado para receber faz toda a diferença. E é exatamente isso que você encontra na Casa Rosa Beauty. Um ambiente pensado para valorizar sua beleza e tornar cada detalhe único. Maquiagem assinada por Flaviana Coutinho e cabelo por Paula Smaniotti. Profissionais que transformam autoestima em experiência. Na Casa Rosa Beauty, cada produção vai além de estética. É sobre sentir-se confiante, especial e prontas para viver momentos inesquecíveis. E o melhor, com toda a estrutura para noivas, madrinhas e convidadas. Casa Rosa Beauty, Rua Vereador Joaquim Rocha, 210, em Lins. Por trás da Aninha Store existe uma mulher empoderada que, assim como você, acredita na força feminina e no poder de transformar sonhos em realidade. Mais do que moda, a Aninha Store é sobre autoestima, sobre se sentir bem em cada fase da vida. São peças pensadas para valorizar cada detalhe da sua beleza, seja no slim, no plus size ou na moda íntima. É acreditar que cada mulher tem a sua própria essência e que a moda é uma forma de expressar quem somos, fortes, únicas e cheias de atitude. Hoje, a Aninha Store está presente em 3 lojas em Lins, além de Promissão e Penápolis, sempre levando moda feminina com carinho, qualidade e propósito. Aninha Store, moda feita por uma mulher que acredita em você, para mulheres que acreditam em si. No parto, estudos comprovam que o ambiente faz mais do que acolher, ele transforma. Se num momento tão singular sabemos da importância do ambiente, imagina os impactos que ele pode causar no dia a dia. Na AT Casa e Presente, assim como para nós, cada detalhe importa. Você encontra uma curadoria especial em decoração, presentes e ideal para compor mesas acolhedoras, decorar com personalidade e receber com charme quem você ama. E tem mais, assessoria gratuita para ajudar você a escolher exatamente o que o seu lar precisa.
precisa, seja para o dia a dia ou para aquele momento tão especial como uma lista de casamento. Visite a AT Casa e Presentes no Pátio San Marino, em Lins, e transforme seu ambiente com acolhimento e estilo. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 20 e aos domingos até às 16. Quem está ao seu lado registrando os seus dias mais importantes? Isso importa? Mais do que o próprio retrato. Está no ar mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino. Eu sou a Marina. E eu sou a Amanda. E hoje estamos aqui com a Malu Bonfim, fotógrafa da nossa equipe de parto, que acompanha com a gente tantas histórias. E com ela não é só sobre fotografia, é sobre memória, é sobre transformação, reconexão e tudo que envolve a maternidade real. Seja bem-vinda, Malu. Ai, obrigada, que lindo! Obrigada, gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Todo mundo emocionou já logo Já, no primeiro, logo na abertura. Oh, meu Deus, mas é muito bom mesmo. Bom, o que eu queria começar falando, né, Malu? Como que é pra você registrar esses momentos tão intensos? Porque a gente sabe que o parto é intenso, mas eu queria ver da sua ótica. Porque muita gente fala que parto é sofrimento, que tem todo, né, enfim, é essa questão de sofrimento envolvida, mas eu queria a sua ótica de como é pra você. Ai, pode falar pertinho assim? Pode. Olha, eu não vejo como sofrimento. Eu não sei se é por da onde eu estou inserida, né? Na equipe que eu estou inserida, mas eu nunca vi nenhum dos partos que eu tive até hoje, eu nunca vi por esse lado de sofrimento. Eu acho que é muito mais uma... Ai, é uma coisa divina, eu não consigo explicar. Eu choro todos os partos, né? Vocês sabem. E pra mim é tão mágico, é tão sublime, assim, eu não sei explicar. Sim, porque isso, na verdade, é um grande mito, né? Assim, as pessoas acharem que o parto é realmente um sofrimento, que a mulher vai sentir dor o tempo todo. E justamente quando você começou a acompanhar com a gente, né, Malu? Você pode falar, lógico, as suas palavras. Eu acho que foi uma surpresa no começo, não foi? Eu tava muito agoniada no primeiro parto, né? Eu fiquei com medo, mas aí a gente foi pegando ritmo, né? E mais partos. E a dor, ela é tão... Não é nem dor, né? Não é sofrimento. A dor é tão pequena perto de tudo que acontece ali. De tanta emoção. Sim. E essas mulheres realmente elas estão preparadas e envolvidas para o momento, né? Então, assim, elas entenderam que elas vão precisar passar por esse processo justamente para ter o seu benefício. Então, a gente sempre fala, né, Marina, que o sofrimento, a dor de o sofrimento é uma dor de perda ou um acidente ou aconteceu alguma coisa, mas a dor do parto, você vai ter uma bonificação no final, que é o seu filho. É uma dor de vida, né? É diferente, mas, assim, o que eu queria trazer até do seu olhar, e a gente tem muito isso nas fotografias, é que não é um sofrimento. Porque se a gente entrevistar as mulheres que a gente acompanhou nesse processo, não foi um sofrimento. Mas o que acontece? A gente não pode, obviamente, falar que isso é para todas as mulheres, né? Porque a gente sabe, a gente tem uma situação emblemática que a gente estava no corredor, assim, sei lá, a gente deve ter ido beber água, e aí a gente ouviu gritos de sofrimento, né? E aí você falou, meu Deus, o que é isso? Porque até então você nunca tinha visto, em todos os partos que a gente acompanhou, um grito de desespero, né? É muito diferente o grito ali da vocalização do parto do que aquilo que a gente escutou. Pra mim, assim, foi bizarro. Por isso que eu falo, a gente entende que as mulheres, porque às vezes as pessoas têm até essa impressão, essa falsa sensação de que a gente está romantizando o parto. E não é isso. O que a gente luta, né, é pra que todas as mulheres tenham acesso ao tipo de parto que a gente acompanha. Porque é lindo, não é?
Não, e assim, lógico que é individual, né? Cada um vai ter uma experiência, né? Mas eu acho muito engraçado quando a gente pergunta imediatamente depois do parto. E aí, como foi? Nossa, foi ótimo, doeu bastante. Depois você pergunta de um tempo depois, nossa, você sabe que eu nem lembro da dor? Sim. Não, eu só lembro dos bons momentos, de vocês estarem presentes. A Malu eu quase não vi, porque eu acho que isso é uma parte, depois você pode falar mais, é uma parte fundamental da fotografia, você quase que fica invisível ali, mas lembra do contato pele a pele, lembra de recepcionar o bebê, e é justamente isso que fica, né? Sim. Eu acho que até eu e a Amanda, a gente já passou algumas situações, porque a gente já acompanhou parto em muitas cidades e a gente já acompanhou parto com muitas equipes, né? E a gente tem uma situação engraçada que a gente teve a fotógrafa que ficava mandando a gente sair da cena, e a Amanda trabalhando ali, não tinha como sair, ou ligando a luz e tal. E isso é uma coisa muito complicada, porque é um momento que precisa de luz baixa, que a gente fala tanto dessa questão, né, do ambiente e tal. E como que é fotografar nesse ambiente? Porque eu acho que um dos diferenciais maiores de uma fotógrafa que trabalha dentro de uma equipe de humanização é igual a Amanda falou, além de não atrapalhar a dinâmica, porque você não pode ficar no meio, porque a hora do nascimento, por exemplo, as pessoas vão estar ali circulando, né, pegando coisas que precisa e tal, e também de fotografar com uma luz baixa, né? Ai, olha, isso no começo me pegou, né? Porque eu ainda tava com medo do que as pessoas iam achar da foto no pós. Só que hoje em dia eu percebo que, assim, a foto perfeita, sem ruído, sem nada, é a última coisa que importa ali. O que importa é eu conseguir pegar o que tá acontecendo. Então eu já não me preocupo mais e a gente tem uma dinâmica de conversar muito tranquila. Então, às vezes, se eu preciso de um pouquinho mais de luz, vou ali no cantinho, posso dar uma vidinha na janela, tal. E só que assim, o mais importante pra mim é não atrapalhar ninguém ali. É igual você falou, me fazer imperceptível. Porque imagina, depois você ficar com essa memória, por exemplo, de arrumar a mãe. Eu não acredito que você tenha que ir lá, posso arrumar seu cabelo? Não sei o quê. Passa o batom, a gente já ouviu isso em alguns partos. Sim. Tá muito seca a boca, passa o batom e tal. Mas a beleza disso, do parto, é justamente isso. Assim como a beleza da maternidade muitas vezes vai ser o cabelo, né, bagunçado, a cama ali, cheia de roupa. E isso também é uma coisa que você faz, né, Malu? Você fotografa o lifestyle, né? Como que é isso? O meu estilo de fotografia desde quando eu comecei é o lifestyle, que é o menos posado, né? Sem superprodução. Que é o que eu acredito de verdade, assim, a vida, ela é a rotina, são os momentos que a gente tá ali sem ficar se preocupando com o cabelo, com não sei o quê. Eu acho que é ali que a gente consegue os cliques mais verdadeiros, assim, né? Isso que importa, né? Eu amo o seu estilo de fotografia, do parto, depois o lifestyle, porque é justamente a realidade. E a realidade de uma forma leve, né? Nossa, e assim, às vezes as pessoas pensam, mas será que eu preciso de um fotógrafo no parto? Lógico que vai variar, né? Nada que a gente fala que não quer regra, mas ver depois aquelas fotos, aqueles momentos, porque muitas vezes a mulher, ela tá ali naquele momento presente, mas ela às vezes tá fora de órbita, né? Tá lá na tal da partolândia, e depois ela, nossa, aconteceu isso, nossa, realmente aconteceu isso. Eu amo. Eu amo quando a Maluzinha não tá, né, Marina? A gente tira algumas fotos, lógico que nunca vai ser, mas assim, eu acho que são momentos inesquecíveis e Marina pode, eu acho que até falar um pouquinho da experiência própria, né, Marina? Eu acho que em algum momento, assim, a gente, como a Amanda falou, fica em segundo plano. É muito estranho. A sensação que eu tinha é que eu tava me olhando de cima. Sabe o que o pessoal fala, que tem uma experiência e tal? Cara, a minha experiência era essa. Eu lembro de observar o cenário, eu tava dentro da banheira, tinha luz baixa, tinha aqueles quadrinhos com o nome, a data que mudou algumas vezes durante o parto, porque como vocês sabem, durou algum tempo. E música, então... E o banheiro era muito grande. Malu, você ia amar. Era muito grande o banheiro, assim, do hospital. E eu olhava aquilo e eu pensava, que lindo, tá muito lindo isso aqui. E aí eu via que algumas pessoas estavam tirando umas fotos, porque eu vi uns flashes. Então eu pensava, nossa, imagina. Porque na minha cabeça, tipo assim, as pessoas pegaram
tipo, algum videozinho ali daquele momento. Que eu acho que o vídeo daquele lugar... Porque do lugar que eu tava, assim, sentada dentro da banheira, eu olhava aquilo tava muito bonito. O ambiente tava lindo. E eu queria ver como que estava essa cena. Então, na minha cabeça, como alguém tinha tirado algumas fotos, tava lindo. Gente... Ela nem me mostra. Ninguém nunca viu as fotos. Acho que as pessoas viram uma foto que tem na minha sala, que foi muito tratada e tal, e tá em preto e branco, mas são fotos estouradas com o flash, então, ou seja, a ambiência zero. E são fotos, tipo, que não tiveram esse cuidado de, tipo, deixa eu pegar um momento fofinho dos dois. Porque o Luca tava ali o tempo todo. Foram 6 horas dentro do banheiro ali, naquele último momento na banheira. 6 horas da gente naquele ambiente, ele me ajudando, ele tirando água, ele colocando água, né? Ele tirava água fria, colocava água quente e tal, e fazendo carinho e me cuidando ali. Então, na minha cabeça ia ter, tipo, as pessoas... Só que talvez nessa questão de não incomodar, tipo, sabe, se eu ficar tirando muita foto, eu vou incomodar, não sei o que e tal... Não tirou. Só que foi uma coisa que eu falei durante 9 meses. Faça um vlog, eu quero vlog, pode fazer tudo. E até a gente ir pro hospital, tem foto. Tipo, o Lucas fazendo babyliss no meu cabelo, eu ali com as primeiras dores. Então, a gente tem o pós. Depois que entrou, de fato, em trabalho de parto, eu não tenho mais nada. E foi pra mim algo que, assim, eu acordava 3 da manhã no puerpério, chorando. E o Lucas, tipo, o que foi, amor? Tá tudo bem? Não tenho foto. Eu demorei muito até pra olhar as próprias fotos, porque são fotos, assim, muito ruins. Muito ruins. E isso doeu muito, porque eu pedi muito. Então, assim, acho que vale lembrar, e até pra todas as equipes, as pessoas que trabalham com parto, né, Amanda? Sim. Que uma coisa que a gente fala, que é o que você até falou no começo, a gente tem muito diálogo. Tipo, o que você espera das fotos? O que você espera da gente? Até quando não tem fotógrafo, até, né? Às vezes é uma opção da família não ter. Mas o que você espera daquele momento? Porque isso é o mais importante. A gente entender. Tem mulheres que falam, não quero nada, não quero foto nenhuma. E tá tudo bem. Mas a maioria quer o registro e a gente faz o máximo, porque é muito doloroso. Porque você vai lembrando depois, aos poucos, alguns, né, detalhes, alguns flashes. Mas você não tem a visão exata do que foi, de como foi, sabe? Então, pra mim, assim, eu acho que foi uma... E eu ouço que é o arrependimento de muitas mulheres não ter tido um fotógrafo, né? Sim. Porque é o que fica pra sempre, né? Eu acho que fotografia é sobre isso, né? Eu sinto que a minha função ali é ser os olhos da grávida. Isso que vocês falaram da partolândia, eu acho que é muito real, né? Que depois a gente pergunta, nossa, eu não vi isso, eu nem lembro disso ter acontecido. Então, é a minha responsabilidade fotografar tudo ali dentro do limite de incomodá-la ou não. Então, às vezes, por exemplo, quando eu tô batendo bastante foto e tá um silêncio e a minha câmera tá fazendo aquele barulhinho, eu dou uma parada, né? Que não tem como tirar. Geralmente você troca, né? Tira com o celular. Sim, aí faz uns vídeos. Então, assim, às vezes tá só... E vocês, muitas vezes, me chamam também. Tipo, vai ali, eles estão juntos, quietinho, vai lá fazer uma foto. Então, isso é muito importante. O diálogo, acho que é o principal, assim, de tudo. Tanto com a gestante, quanto entre a gente, né? Sim. Que é uma linha tênue entre pegar o bonito ali, o essencial, entre não incomodar, entre não atrapalhar a ambiência, não atrapalhar o ambiente, mas pegar tudo, porque você pega tudo. Quando você vai ver, tem tudo ali, né? Porque às vezes não é uma foto perfeita, tipo, com a maior resolução, mas é uma foto que ela vai lembrar de um momento ali muito especial. Sim, é o que eu falo pra vocês. Tipo assim, pra mim, a grande questão, a maior questão, era justamente isso. Eu queria ter tido, porque eu fui cuidada, a gente teve, eu acho que talvez, assim, de 6 anos de relacionamento, talvez um dos momentos mais lindos da nossa vida, entre nós. E não tem, tipo, simplesmente não tem. E o pior é você achar que teria, entendeu? A expectativa também em relação a isso. Mas é até legal a gente falar isso. Eu e a Amanda, a gente bate muito na tecla do que cada um faz dentro da equipe de parto. Porque até teve uma discussão essa semana, em uma reunião da Reúna, e aí o Dr. Braulio Zorzella falou, cara, mas até onde você não sabia... Né? Eu comentei sobre esse tema e aí ele falou, até onde você não sabia que uma única pessoa não conseguiria fazer função de fiso, doula e fotógrafa?
E aí eu pensei, realmente, né? Por quê? Porque a maioria das vezes, eu acho que até pela questão dos hormônios na gestação, pela questão da vulnerabilidade da gestação, a gente não tem noção. A gente e eu e a Amanda, a gente se depara muito com isso, né, Amanda? Muitas vezes o estado da mulher é grave. Vou dar um exemplo de diabetes. Ela tá comendo, a diabetes tá super grave, tá super alta, a gente tá falando, a pessoa não tá entendendo direito. E eu acho que na minha situação era mais ou menos isso. Eu sabia que, obviamente, uma doula ia fazer, talvez eu soubesse no fundo o papel de cada um da equipe, mas você fala, não, vai tirar dar uma fotinha. Vai, imagina, entendeu? Mas no fundo ele falou e me fez refletir que realmente, né, hoje em dia com tanta informação a gente precisa entender o papel de cada um, mas aí vai do profissional também. Por exemplo, eu já tive parto da mulher falar pra mim, se eu levar a câmera, você fotografa? Porque eu sou fotógrafa também, né? Eu tenho formação em fotografia. E eu falo, olha, eu não vou conseguir fazer uma coisa ou outra. Eu não vou conseguir fazer bem feito. Eu posso dar o meu melhor. Então, assim, óbvio, você tá no final, principalmente no período expulsivo, é impossível. Sim. É impossível. Vocês sabem o quanto a doula ali naquele momento é crucial em estar ali com a mulher e tal. O que eu fiz? Botei meu celular no tripé pra gravar e deixei o tempo todo gravando. Foi um dos vídeos que ela usou, que ela amou e tal. E o médico da equipe, que também não foi aqui esse parto, ajudou a fotografar. Então, por isso que eu falo, a equipe humanizada é um negócio delicioso de ter. Porque às vezes você, por um motivo, não vai ter uma físio, ou não vai ter a fotógrafa, ou não vai ter... a doula geralmente é a que mais está, mas a gente consegue conversar para conseguir dar uma melhor experiência para essa mulher, né? Isso é muito legal. Então, a gente não tem isso, não contratou a fotógrafa, então não, né? A gente sabe que o bem maior é da mulher, né? Então, isso é muito importante também. A gente saber o que a gente tá esperando daquele retrato. E muitas coisas acontecem fora da cena de parto também. Né? Então, às vezes, a profissional, ela não tá ali naquele momento. Então, eu sou uma doula que vou fotografar também. E vou fazer exercício. E vou fazer tudo. Sorry. E vou fazer tudo ao mesmo tempo. Só que, às vezes, ela não tá ali naquele momento porque ela tá fora resolvendo uma burocracia. Resolvendo uma emergência que precisa ligar para um monte de gente. Então, realmente, isso é importante. É dar o melhor, mas sabendo que cada um tem a sua função e a gente dança ali lindamente entre as funções, né? Sim, e vocês entraram nesse assunto, eu acho importante, que eu até li um texto esses dias, que muitas das vezes a gente coloca na mão do pai ali, né? Essa responsabilidade de fotografar. Não, mas não é por mal, é porque eu sou acompanhante, mas aí eu li um negócio que me mexeu. Tava escrito assim, ele também não merece ser fotografado, o primeiro contato ali que ele tem? Não precisa estar na cabeça dele só a preocupação de conhecer ali o amor da vida dele, o primeiro filho. Então, acho que não tem como colocar essa responsabilidade a não ser no fotógrafo, né? Não, e... é isso que você falou. Porque eu só lembrei uma coisa, que o meu olho tá enchendo de lágrimas de você falar. Que são duas. Primeiro, o Luca tem uma foto linda do primeiro minuto que ele pegou o Conrado no colo. As minhas. Vamos compartilhar. Não, e assim, eu vou fazer um carrossel dessas porcaria de foto que eu tenho, Malu. Eu vou ter que fazer. Sabe por quê? Porque, tipo assim... não é... talvez vocês falem, mas tá bom, é um momento... mas são ruins, assim. Não são legais, né? Não é o que eu esperava. E, tipo assim, ele tem uma foto linda do primeiro minuto, assim, do Conrado segurando o dedinho dele. A coisa mais linda. Tipo, as minhas, cara, não tem. E quando a gente precisou ir pro centro cirúrgico, foi uma confusão. Porque, nossa, tem mecônio, tá muito espesso, não dá mais, quanto tempo, que hora vai ser? Porque a dor tava absurda, então você já só quer, então, que pare aquilo, né? E para além da partolândia, assim, eu já tava. E aí, ele esqueceu o celular. Então, quando eu cheguei... E não foi por mal, porque claro que não. 1 milhão de coisas. Foi a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Ele fala da visão dele, tipo assim, gente...
eu sabia que você ia ficar, tipo, muito mal. A minha preocupação era você naquele momento. Tanto que a hora que o Conrado nasce, ele fala, eu falo, vai com ele fala, tem certeza? Tipo assim, ele não queria me deixar naquele momento, porque ele sabia que, assim, depois ia ser um negócio, porque era um sonho da minha vida, gente. Eu passei a vida inteira falando que o meu sonho era um parto normal. E ele esqueceu. E quando eu cheguei, eles falaram, então vai começar, tá, filma. Aí ele... Amor, eu tô sem o celular. Nossa, gente. E eu tava, tipo, né? Quem sabe a história sabe que eles me deram morfina, assim, então eu fiquei muito louca, bem grogue, assim mesmo. Tanto que eles falavam assim, olha que lindo, a hora que nasceu. E eu procurando, eles do outro lado. Tipo, eu não tinha condição de entender. Aí eu... tipo, muito. Então vocês vão ver que até depois eu mostro pra vocês, a minha cara é de grog mesmo. E ele perdeu. E aí, tipo assim, ficou aquele desespero, ele desesperado. E aí ele falou, aí uma das enfermeiras ela falou, eu tô com o celular aqui, eu tiro. Coitada, gente, vocês veem as fotos. Tipo assim, a foto é metade do Conrado saindo, só tem metade porque, tipo, não tirou a foto assim, tirou assim, sabe? Então não pegou inteira, acho que porque ela não queria tirar muito, né, de tudo. Então, assim, é uma coisa que realmente pega. E eu acredito que pra algumas mulheres não vai. Essa história, tudo isso que eu tô compartilhando, talvez vai ser assim, não tem problema. Mas eu sei que muitas mulheres, com certeza, já me falaram que é um maior arrependimento, né? Não ter esse retrato daquele momento. Mas uma coisa que a Malu falou é muito importante. O pai ali, ele não é doulo, né? Ele não é fotógrafo, ele não é... Lógico que ele tá ali para auxiliar a mulher, muitas coisas o companheiro, companheira, quem esteja... consegue fazer lindamente, principalmente apoio, mas ele tá ali nervoso também. Essa pessoa tá ali nervosa, ela quer vivenciar o momento. Sim. Né? Então, às vezes tá ali assim, ó, tremenda. Às vezes a foto vai ficar tremida mesmo porque tá tremenda. Então, assim, mais uma vez eu bato na tecla que a função de cada um da equipe é muito importante. Porque até às vezes, nossa, o parto foi para, né, evoluiu para uma cesárea. O que é a primeira coisa que a gente fala? Pegou o celular? Pegou o carregador? Pegou isso? Porque é uma preocupação mesmo, assim. Ainda mais se no plano de parto tem, quero fotos. Quero muito fotos, que foi o meu caso. Eu falei, eu queria vlogs, né? Eu falava, vlog, façam vlog e tal. Então, assim, é muito ruim isso, porque você cria essa expectativa. Então, a importância da gente ouvir o que a mulher quer. E se ela falar, não quero... Ok, tudo bem, não quer. Mas a maioria geralmente quer e isso dói demais. E vocês falaram do negócio de tremer, o primeiro ultrassom do Conrado foi assim. É só o chão meio tremido, porque ele tava nervoso e eu queria que filmasse. E a hora que chegou no carro, gente, eu lembro até hoje. Falei, caramba, cara, isso daí que você fez. E aí depois, tipo assim, porque eu acho que a maternidade é um divisor de águas na vida da mulher, porque a gente vai refletindo. Eu falo isso muito. Eu acho que o Instituto me trouxe isso também, um pouco da Amanda, de trazer mais essa doçura, essa... Sei lá, é como se fosse assim, a gente fica um pouco mais mole até, mais chorona, mais sensível, E aí um dia ele falou pra mim, amor, você já parou pra pensar que é o meu filho, que você é minha mulher, que eu quero que você esteja bem, que eu tô preocupada com você, que naquele momento eu tava... que eu não fui capaz de fazer isso, porque pra mim também era emocionalmente um momento... E aí eu falei, putz, Então hoje o Lucas, ele sempre fala isso, né, Amanda? Posso dar um bônus no curso de vocês? Eu posso falar? Porque ele já fez algumas rodas de conversa com pais. Porque ele fala isso, né? Da importância também de olhar pro homem. Óbvio que não tem nem... comparação numa balança, mas que a gente precisa falar sobre isso para que esses homens também saibam como lidar com isso, também sejam acolhidos, e porque à medida que eles têm esse conhecimento do que uma mulher pensa, do que uma mulher deseja, eles conseguem também oferecer mais para essa mulher, sem deixar de lembrar que ele é uma pessoa que precisa ser acolhida, é uma pessoa que também tá sensibilizada com esse momento, né? Então, acho que por isso que a gente fala que o Pode Uma Nascer não é só pra mulher, né? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença um acompanhante. Não, e esse acompanhante também a gente treina nesse pré-natal, ó.
esse daqui é o plano, é isso que a gente vai seguir. Olhar de firmeza, né? A gente fala muito. Não faz olhar de dó, por porque favor. o primeiro olhar de dó ali do acompanhante, a mulher, ela já vai se sentir instável, mas você vê no rostinho, né, desses acompanhantes também uma preocupação. O que a gente faz? Ó, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí você vê que já fica, ou às vezes chama no cantinho. Mas isso é muito legal porque não quer atrapalhar a mulher com preocupação ali naquele momento, né? E ali chama no cantinho, ó, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então isso é muito importante. E a gente oferece água também. Eles ficam até assim, não. E não é... E até por a gente ser uma equipe multi. Então, assim, nem todo momento que eu estou com a mulher, a Amanda precisa estar. Até pra não invadir muito espaço. Sim. Então, é bem legal porque a gente consegue fazer um cuidado integral com a família, né? Os Acho dois que estão isso é lindo. cuidados. E eu acho engraçado também que até o Hudson falou isso. Pra mim, gente, eu achei tão legal porque a Malu, ela tava enchendo banheira, ela tava ali ajudando, ali. ela tava fazendo as coisas, ela tava esquentando água, né? Achei muito legal. E porque a gente muitas vezes dá pouca importância, porque, obviamente, financeiramente, a gente talvez em algum momento tem algumas mulheres que precisam escolher, Sim. né? O pacote, o que pega, o que deixa. Mas é muito legal quando a gente consegue a equipe multi completa, né? Porque você vê, assim, o papel fundamental e o final disso, até quando as mulheres estão com baby blues, uma depressão pós-parto, ter acesso a essas fotos, esses vídeos, ressignifica muita coisa, né, pra elas. Com certeza. É importante, independente da situação também, né? Sim, o que eu acho que é importante a gente falar é que na parte que tá muito boa, nesses partos lindos e maravilhosos, é muito legal ter fotógrafo. Mas o fotógrafo também tem um papel crucial em momentos com maus desfechos, né? Ai, o temido assunto. O temido assunto. Ninguém gosta muito de falar isso, mas a gente tem alguns passos, né, do luto dentro da humanização. E um deles é fotografar o bebê. Então, assim, tem algumas mulheres que elas não vão estar preparadas para ficar com o bebê, outras sim. Independente, sempre é oferecido e muitas vezes fotografado mesmo o bebê para que ela possa ver depois, se ela quiser. Tem mulheres que demoram, às vezes... eu fiz um curso e um dos relatos lá é que a mulher demorou 3 anos. E aí ela pediu. E ela tinha a foto. Geralmente a gente guarda isso com muito carinho, com muito cuidado, porque as mulheres tendem em algum momento a querer voltar para aquilo. Porque às vezes elas veem... não conseguem ver o bebê, não conseguem se despedir do bebê nesse momento. E aí ela não lembra como era o rostinho, ela cai nesse esquecimento, como a gente falou, até pela questão hormonal e tal. E aí pode ser que ela queira ver como era, né? Mostrar até pros irmãos e tudo mais. Então a fotografia também tem um papel fundamental, tanto na questão do luto perinatal, quanto na questão de emergências, né, Malu? Porque se eventualmente acontece uma emergência, você não vai deixar de fotografar, né? Com certeza. Esse assunto é um assunto super delicado no começo pra mim, né? Eu nunca passei por essa experiência, mas hoje em dia eu entendo o porquê, né? E você mesmo que me explicou tudo isso. Porque eu não via... Nossa, a primeira vez que a Marina falou, eu falei, quê? Vou tirar foto? Como assim? Não, é que quando a Malu entrou, né, só pra contextualizar, foi feito, né, uma espécie de treinamento ali das coisas que poderiam acontecer, né? E a questão do luto foi um negócio que te mexeu, né? Nossa, muito. Eu fiquei pensando nisso. Até hoje, assim. Só que hoje eu vejo com outros olhos, eu entendo, né? Eu já pesquisei bastante, já li sobre isso. E realmente, às vezes, é a única coisa que a pessoa tem ali, né? E uma hora ou outra... É super importante isso. E como que fala um pouquinho mais dos passos? É foto? Porque assim, a gente pode pegar a questão do cabelo, né? Cabelinho. A gente pode pegar impressãozinha do pezinho, da mãozinha. A gente pode guardar toquinha, né? A gente fala de caixa de memórias, né? Então, a gente faz uma caixa de memórias. Tem alguns lugares que é bem legal essa caixa de memória, que ela tem um ursinho maior que fica com a mãe e um ursinho menor que vai com o bebê,
e aí fica com o bebê e tal, e é enterrado com o bebê. E é um assunto muito delicado, muito triste, porque ninguém quer isso, né? Mas eventualmente acontece. Então, a gente nunca pegou um caso, né? A gente nunca teve um acompanhamento dentro da equipe multidisciplinar nesse sentido. Eu faço muitos acompanhamentos e muitos acolhimentos, mas é algo que precisa ser falado. E até porque, além dos bebês que eventualmente são breves, né? Pode ser que até essa mulher já tenha conhecimento disso na gestação ou não. Pode ser que seja um susto, que é pior ainda, né? Mas tem também algumas, por exemplo, algumas gestações que são incompatíveis com a vida, que o feto é incompatível com a vida e tal. E aí talvez tenha alguma anomalia, alguma questão, alguma deformidade, né? Enfim. E aí, quando nasce, a gente precisa estar preparado também para fotografar. Sim. Para entender. E tem fotos até muito bonitas desse momento, porque você tem que fotografar com um olhar mais delicado. Mas faz toda a diferença para a mãe, porque não importa, né, como vai chegar a vir esse bebê. A gente sabe que tem algumas doenças que realmente as pessoas têm muito medo, né, de como que vai vir, qual vai ser realmente, assim, a forma que esse bebê vai vir e tudo mais, mas independente é o filho daquela mulher. Sim. Então, a gente tem que conversar sobre isso e tem que saber como agir nesses casos. Né? Ética, né? Ética profissional, sensibilidade, vai continuar a mesma, né? E eu sempre falo pra Marina isso, que não passamos por essas situações, pretendemos não passar nunca, mas são coisas que podem acontecer. E eu falo assim, a importância da equipe, quando tá tudo redondo, dá tudo certo, maravilha. Maravilha, né? Uma boa experiência, a gente continua no pós-parto, mas essas situações emergenciais, quando um bebê vai pra UTI, um parto prematuro, o bebê foi para UTI. Ou essas situações, né, de luto e tudo mais, eu acho que é aí que a equipe tem um papel fundamental mais ainda. E até, né, de se apoiar, né, mano? De se apoiar uma outra, porque não é fácil, e apoiar aquela família, né? Porque quando dá tudo certo, maravilha. Mas e quando ela vai precisar mais ainda emocionalmente? Ela vai precisar mais ainda. Talvez ninguém vai pensar ali de que daqui 5 anos ela... Nossa, eu queria ter visto meu filho. Nossa, como será que era a mãozinha dele? Nossa, como será? Tamanho que era. Que tamanho que era, que peso que nasceu, qual que era o rostinho, né? E aí a fotografia entra pra isso, né? Então, quando eu falei no começo que a fotografia é muito mais sobre a foto, que ter a foto, o álbum é maravilhoso, é isso, é a sensibilidade, né? Em momentos de vulnerabilidade mesmo, né? Então... Coraçãozinho, Malu, continua nesse lifestyle seu, que a gente falou um pouquinho também, né? Que é amamentação, a primeira comidinha, né? Tem rotina. Toda essa parte boa também, mas tem essa parte que você, como fotógrafa, também pode propagar por aí. Sim. A importância, né, de ter essa sensibilidade em todos esses momentos. Sim. Importante. E eu acho que é fundamental, porque é igual a Malu falou, é um assunto que incomoda as pessoas. E além disso, também a gente sabe que tem mulheres que elas não vão ter acesso à fotografia e tudo mais. E muitas vezes elas são impedidas até de fotografar o parto e tudo mais. Então, eu acho que vale também a gente falar que a imagem é um direito, né, que a gente tem. Então, a própria imagem é um direito. Então, pode sim fotografar. A gente não pode fotografar o outro, porque cada um tem, né, o direito à sua própria imagem. Então, os profissionais vão aparecer. Então, se eles não querem aparecer, não dá para fotografar. Mas a própria mulher, o próprio parto é possível sim, e é um direito. Isso é muito importante a gente falar e lembrar também. Porque a gente, obviamente, não vai assistir a gente só quem tem condição de ter acesso a tudo isso que a gente tá falando, né? Muito provavelmente mulheres que às vezes vão ter parto no SUS, que não vão ter equipe nenhuma. Então, essas mulheres também podem pedir pro seu acompanhante, lembrando que talvez, como a gente falou, precise alinhar expectativas ali sobre isso, mas dá pra pôr um tripé pra filmar, né? Dá pra fotografar algumas coisas, fazer selfie, dá pra fazer. Então, acho que alinhar a expectativa, se você eventualmente não tem uma equipe ou não tem ninguém ali com você naquele momento, e é possível, né, ter fotos e registros daquele momento, porque é direito. Então, acho que isso também vale muito a pena a gente falar, né?
Importante a imagem de cada um, né? Porque às vezes as pessoas são impedidas de tirar foto. Ô Malu, e em relação ao corpo, a gente tá falando um pouco dessas mudanças, da questão da realidade, né? Da maternidade real e da fotografia. Tem muita gestante que tem muita ansiedade ao tirar foto, né? Tem até vergonha de como tá o corpo. Como que é essa questão das fotos da gestação? É uma questão que bate muito com o tal do lifestyle, né? Porque, tecnicamente, eu uso muito pouco de edição de Photoshop, de corpo e tudo mais. Mas é uma coisa que, hoje em dia, eu já aprendi assim. Se ela tá ali com um incômodo, ela já vai me sinalizar na hora do ensaio. Então, tipo, às vezes meu braço é muito grande. É o nariz. meu. Meu nariz, não sei o quê. Enfim. Então, eu já tomo mais cuidado ali na hora dos ângulos, das poses. E se ela pedir pra que eu mexa na edição, eu mexo. Mas eu nunca mexo antes de perguntar, entendeu? Então, olha, você falou do seu braço, eu posso dar uma diminuída, assim, e tal, sabe? Nada que vai ficar fora da realidade, entendeu? E qual que é a idade gestacional ideal, assim, pra tirar foto de gestante ou não tem? Na verdade, vai muito de gestante, né? Porque, por exemplo, a última que eu fotografei tava já, assim, quase com 8 e uma barriga menorzinha. Então, eu falo que o ideal é entre 28 e 32. Mas depende muito da sua barriga, né? Do que você tá bem, se você tá conseguindo, por exemplo, disposição, né? Durante o ensaio eu sempre falo, você tá cansada, quer sentar um pouquinho, quer parar? Porque, querendo ou não, cansa. Mas então acho que depende muito da disposição da grávida, como ela tá se sentindo ali. É porque isso sobre o corpo da mulher é muito importante, porque tem mulheres que amam estar gestantes e tem mulheres que não se sentem tão bem, porque as mudanças são inúmeras, né? Tem o crescimento abdominal que a gente sabe, tem alteração das mamas, tem mulheres que ficam mais inchadas, realmente, aparecem estrias, né? Isso é uma coisa que faz parte ali da gestação, mas nem todo mundo lida muito bem. Sim, né? Bom, vocês sabem do meu complexo com o braço, né? Eu até brinquei no backstage que eu falei, se esse me couber é porque ele é muito lindo, eu vou superar meu braço e vou. Porque geralmente eu tô sempre com os braços tampados, porque eu não gosto do meu braço. Então é uma coisa real, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fotografar, porque a gente tem um incômodo. Então é muito legal saber que a gente consegue minimizar os incômodos pra fazer, né? Porque é algo que vai ficar pro seu filho, é a herança, né? Disso. Porque às vezes a gente pode até contar, né, como foi e tudo mais. Mas a gente não vai visualizar. E eu sou uma pessoa que... A minha avó é fotógrafa. Eu tenho muita... Gente, vocês não têm noção. Eu tenho foto dentro da incubadora. Eu tenho foto, assim, que eu nasci. Eu tenho foto de tudo. Tudo que você fala assim, Mariane, pega uma foto lá pra gente fazer um conteúdo. Eu não tenho nenhuma foto. Eu tenho muito... Gente, eu tenho uma caixa desse tamanho. Foto. Ela fez... Como ela fotografou a vida inteira, todo mundo, ela separou das netas, das filhas, uma caixa. O meu primeiro álbum tem 500 fotos. Na época, 500 fotos, vocês imaginam? Há 31 anos atrás. Né? 500 fotos do primeiro álbum, é o primeiro mês ali, tem foto, eu bem bebezinha, né? 500, era muita coisa. Então, assim, eu tenho um arsenal. Então, eu tenho um carinho muito especial pra fotografia. Então, vocês imaginam uma pessoa que tem a vida inteira completamente fotografada e no momento do parto não tem. É muito complicado, porque pra mim é algo que... realmente, sei lá, é meio cultural ali da minha família, né? Ter muitas fotos. Só que, engraçado, é o que a gente fala. Eu não dava importância para ter uma fotógrafa. Entendeu? Sabendo toda a importância. Mas talvez porque pra mim era muito natural. Minha avó tá fotografando a cada segundo. Só que tem um detalhe. Realmente parece uma coisa muito simples, é só tirar um clique. Parece uma coisa muito simples. Parece que é simples, mas, né, por isso que eu falo, talvez pra mim foi tão natural a vida inteira que alguém sempre estava fotografando, que eu achei alguém vai estar fotografando naquele momento. Só que aquele momento é um momento íntimo e tudo mais. E aí vale lembrar que, uma coisa que é muito legal da gente falar, a minha avó, por exemplo, quase nunca tá nas fotografias. Eu ia falar isso. Eu tenho muita foto, mas com ela eu tenho, sei lá, um envelope com algumas, porque ela nunca tá na fotografia. E as mães acontece muito isso, vocês já perceberam? Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia falar, minha mãe, ela tem muitos álbuns meus.
E fotos, ninguém é profissional, ninguém é fotógrafo na minha família. Foto tremida, às vezes descabelada, que ela não quer que mostre. Por exemplo, lá do dia da cesárea, mesmo que ela tá assim, coitada. Mas como é importante pra mim ver a minha mãe nas fotos, entendeu? Então, às vezes a gente, tipo assim, ai, não, tô muito feia. E aí quase não tira foto com a criança, é sempre a criança com o pai. Eu até fiz um post há um tempo atrás, de assim, pai, fotografe a mãe, mesmo que ela não queira. Porque é muito importante pra criança depois, quando ela cresce, se ver a mãe dela ali, né? Grávida. Sim, nossa, é tão bonito. Eu falo, você consegue se ver antes de você existir, né? Na barriga da sua mãe. Então, tipo, é algo que eu bato na tecla. Ai, gente, corta isso. Lifestyle! Sempre pra produção. Eu bato nessa tecla. Que assim, ai, tô feia, ai, tô acima do peso, não tô tão feliz. O corpo vai mudando, assim, fotografa, sabe? É um momento que vai passar e não vai ter mais. Sim, então, e fica a herança mesmo pros filhos. Eu acho que é muito legal. Eu lembro que teve uma época que o pessoal falava na escola que todo mundo era adotado, né? Ah, não sei se você não é filho da sua mãe, não sei o que e tal. E um dia eu cheguei em casa arrasada, porque falaram pra mim que eu não era filha da minha mãe. Oh, meu Deus. Verdade. E aí a minha mãe pegou uma foto e falou, vem cá, olha aqui. Sim, você é minha filha e tal. Eu era muito pequena, sei lá, devia ter uns 6 anos. E, cara, isso pra mim é um negócio que eu lembro até hoje. Como assim? Vem cá ver. Então, mas, imagina, há 31 anos atrás não era tão simples ter tantas fotos. E a minha mãe tem, tipo, lavando as roupinhas, todas as roupinhas no varal, não sei o que e tal. É a história, né? Não, e ela, minha avó, ela fez umas fotos. Ai, gente. Eu deixei ela fazer todas as fotos que ela quis da minha gestação. São muito engraçadas. São fotos muito engraçadas. Tipo, ela botou um lenço assim na minha cabeça. Agora olha pra mim. Fiz tudo que ela quis. E ela fez isso com a minha mãe. Então, a minha mãe tem uma foto boiando na piscina, que é só a barriga de fora. E ela quis fazer minha também. E aí eu, obviamente, fui, posei, fiz todas as fotos e tal. E talvez era um momento que eu não queria tirar foto, não tava me sentindo legal pra isso e tal. Mas eu tirei, e hoje é um barato. Se você olhar, é a foto que a minha mãe tem igual e tal. Então, a gente tem muitas fotos, tipo assim, de vários anos iguais. Ainda mais se foi sua avó que tirou. Sim. Olha a importância disso. Sim, muito legal. Mas ela não tá. E assim, eu lembro também de precisar de alguma foto de dando banho no Conrado. Eu queria fazer algum post sobre o primeiro banho. Gente, eu peguei... Tipo assim, tem as minhas mãos e metade da minha cara. Porque o foco foi aonde? No bebê. E aí, tipo assim, eu fiquei muito chateada. E aí eu fui começar a olhar daquela época, das primeiras semanas do Conrado. Eu vi que todas era, tipo, o bebê. O bebê. E não era eu. Então, assim, a gente teve um surto do puerpério. Mais um dos todos que eu já contei aqui. E eu falei pra ele, você me filma. Olha os vídeos que eu tenho, que você tem com ele. Todos lindos. Ninando ele, cantando pra ele. Eu falei, olha aqui o vídeo que você tirou de mim. Ele, cara, me perdoa. Eu não percebi. Porque a gente não percebe que a gente está focado no bebê. Por isso que quando a gente bate na tecla que rede de apoio é da mulher... Por quê? Porque quando nasce é voltado pro bebê, não tem jeito. Então a gente precisa lembrar disso, porque pra mãe é um baque. Eu, quando eu peguei as fotos e era só metade da minha cara, fiquei muito chateada. E a gente tem essa tendência mesmo a fazer isso, né? Então tirem fotos das mães, por favor. E aí que entra os primeiros, as fotos de boas-vindas, assim, que a gente fala, né? Que é o lifestyle. Porque a gente sempre faz, por exemplo, uma foto no banho, nos 6 meses, quando faz a papinha ali, tudo, sabe? Mas sempre pegando o todo. A gente não foca só no bebê. Então, fotografar essa primeira rotina, que às vezes pode ser muito caótica, mas lá na frente vai dar saudade, né? A gente fala que a fotografia é para gerações futuras. Sim. Não é para agora, é para quando bater saudade. Não, e lembrar que, falando mais uma vez do corpo, o corpo pós-parto é um corpo real. Sim. Né, gente? A gente tem que pensar que, né, essa pessoa ficou 9 meses ali, 10 quase, com hormônios, alterações no corpo, então o corpo ele não vai voltar imediatamente após o parto. Muitas mulheres vão ficar com a gente grávida, sim. Tem gente que já pariu e chega alguém, nossa, é pra quando? Né? Então não falem dos corpos das mulheres, pelo amor de Deus. Porque isso é muito chato. Já aconteceu com uma amiga minha, ela, Amanda,
tal pessoa perguntou quanto que eu vou ganhar. E minha filha já tá com de 2 novo meses. Já tá com 2 Ai, meses. gente, não, pelo amor de Não, é Deus. surreal. Também, né? Não, Então, pelo assim, amor, né? o corpo, ele se modificou com muito tempo. Então, a gente precisa ser gentil também. Lógico que fazer o nosso melhor ali, que a gente puder, num puerpério, hormônios. Então, assim, muita coisa hormonal. O corpo precisa de tempo pra voltar também. Então, a gente precisa ter esse olhar de sensibilidade pra mulher também. Que ela tá lidando com uma casa, tá lidando com um bebê, tá lidando, né, com a nova família. E muitas vezes ela vai ficar de lado, né? Então, assim, tá se alimentando bem, tá comendo bem. E as mulheres, sim, no pós-parto, muito provavelmente fica com aquela barriguinha. A amamentação auxilia nesse processo, mas a gente precisa ter essa sensibilidade que o corpo ele não vai voltar imediatamente após o parto. E a beleza tá aí também, né? Tempo ao tempo, fazendo melhor, as coisas vão voltando pro lugar. Mas a gente precisa de tempo. Mas né? essa cultura até, e essa questão do Instagram, né, do pessoal que volta muito rápido, tudo muito lindo e tal, a gente tem que pensar que a realidade não é muito bem essa. E assim, depois que eu, por exemplo, a Amanda falou de amamentação, eu parei de amamentar o Conrado e engordei. Não mudei nada na rotina, mas é porque a amamentação tem um gasto calórico, né? E que acaba favorecendo. Então, eu tinha desencanado. Eu falei, nossa, tô linda, maravilhosa. Nossa, não vou engordar de novo, imagina. E aí foi só desmamar. Engordei bastante e tal. E aí, durante um tempo, eu comecei a me sentir um pouco mal com isso. Tipo, nossa, eu não fiz nada diferente. O que tá acontecendo e tal? E eu comecei a ter essa sensibilidade. E eu falei, cara, eu falo tanto pras mulheres, tenha cuidado, tenha, né, até... Como eu posso falar? Tenha... seja gentil com você mesma, sabe? Porque seu corpo fez uma coisa maravilhosa, né? Você gestou um ser humano. Então, assim, olha a potência que tem isso. Seja gentil com você mesmo. Não se cobre tanto dessa forma. E eu tava vendo que eu tava fazendo isso comigo mesmo. Então, a gente faz isso sem pensar e falar que tá tudo bem. Vai, talvez, engordar depois parar de amamentar. Vamos se cuidar, né? O que eu posso fazer pra melhorar isso, se isso me incomoda? Mas enquanto não melhora, eu não vou deixar de viver. Eu não vou deixar de tirar foto com meu filho. De ter os retratos. De pôr a roupa que você gosta. Porque eu ficava, ai, não, meu braço. Tal, cara, é o braço que eu tenho. Então, até eu melhorar isso e... Porque, gente, é impressionante. Até mostrei pra Amanda e pra Samara essa semana. Falei, gente, olha minha barriga. Eu não tenho barriga, mas é meu braço. Eu engordo no braço, não sei porquê. E isso me incomodava a ponto de eu deixar de fazer coisas e de eu começar a pirar em roupas que talvez não era exatamente o que eu queria usar. Eu falei, cara, não. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo e a gente precisa fazer o que a gente prega. Sim. Então... Não, e esse... Vou dizer complexo, mas complexo. Então esse complexo que você teve com o corpo veio posterior. Não foi imediatamente após o parto. Não, engraçado isso, gente. A gente pode pôr num corte aqui. Eu tenho fotos, assim, rindo de pós-parto com aquela calcinha e tal. Tipo, eu tenho várias fotos de como foi. Porque eu entendi que ia ser um processo. Mas depois eu voltei no meu peso normal. Eu não engordei muito na gestação. Quer dizer, hoje eu acho que eu tô mais acima do peso que na gestação. Eu engordei mais depois que eu parei de amamentar do que quando eu tava na gestação. E isso foi um baque, porque na gestação de costas você me olhava e você falou assim, nossa, nem tá grávida. Eu tenho até um vídeo assim que eu tô de costas, depois eu viro e aparece que eu tô grávida. Não dava pra ver. Então eu não tive tanto essa questão que algumas mulheres têm. Que tipo assim, nossa, na gestação eu tô muito feia. Tanto, sabe quantas semanas? Eu já falei isso pra vocês. Eu fui tirar foto de gestante com 41 semanas. E tava maravilhosa, com contração, parava nas contrações, voltava, tirava, porque eu queria com uma barriga muito grande. Então, assim, eu tirei no último momento ali. Então, eu tava muito feliz com o meu corpo na gestação. E tem mulheres que não estão. Então, também a gente trazer isso, esse olhar, né, Malu? Que você não tá tão feliz com o seu corpo ali na gestação, ou até com a própria gestação, porque a gente sabe que tem mulheres que não estão felizes com a própria gestação. Mas vai ter um ser humaninho ali no futuro que vai querer saber a história, seja ela qual for a história, né? Sim. Porque a gente também tem que ter essa sensibilidade que talvez a história não seja tão romântica quanto a gente fala,
E às vezes são coisas tão pequenas, assim, não pequenas pra pessoa. Porque, por exemplo, o seu braço te incomoda, eu não vou falar assim, ai, que baboseira, pequena, não é isso. Mas são pequenas pra fotografia, porque eu posso tratar muito rapidamente, entendeu? Ou então, estria. Ou não focar nisso. A gente pode disfarçar. Estria na barriga. Estria, a gente tira, nossa, em 2 minutos, entendeu? clique, Não deixa de fazer foto por conta disso. Porque lá no futuro é importante, principalmente pro seu bebê, né? Pra sua criança. Igual você falou, que a fotografia é para gerações, o parto impacta muitas gerações, então é pro presente e pro futuro, né? E cada um vai ter, tem esse individualismo até na forma do corpo mesmo, no pós ali, então é muito individual. Exato, Né? porque tem mulheres Cada um que é vai naquele ter momento. vai ter uma experiência. Eu não tô gostando da minha gestação, mas eu voltei rápido ao meu corpo, mas aí depois eu parei de amamentar e engordei, agora não tô feliz. Tem mulher que vai ter queda de cabelo, tem mulher que vai ter melasma, né? Então, isso vai acentuar. Então, cada um tem uma experiência, né? E as pessoas que estão ao redor precisam ter essa sensibilidade, né? Na verdade, a gente nunca deve falar do corpo de uma mulher, porque você não sabe o que aquela mulher tá passando naquele momento. Mas, principalmente nesse período. Sim. Né? É sempre... Nossa, mas sua barriga tá pequena demais. Quantas semanas você tá? Mas sua barriga tá grande demais. Nossa, Não vai mas... nascer, não? Não vai nascer. É sempre um pitaco. E a fotografia, ela vem pra contar essa história. Sim, né? E isso é importante, você falou, das pessoas terem mais noção do que falam, porque... isso gera emocionalmente um impacto muito grande. Por exemplo, a barriga tá pequena demais. Porque a mulher começa, será que o bebê tá pequeno demais? Será que eu tô com algum problema? Será que a gestação tá indo certo? Pra quê? Um comentário desnecessário, né? Quer dizer, se tá pequeno, cada um vai ter, gente. Falar, né? Tem gente que a gente já viu, grávida de gêmeos, e a barriga tá menor, bem pequena, nem parecer. E os bebês são super saudáveis, tudo certo. Então, assim, é muito importante também, né, esse alerta de não falem. Mesmo se você achar, não fala. Porque não vai fazer diferença. Pelo contrário, vai prejudicar, né? Isso também um monte de coisa na cabeça, não. Sim. E entender também que, igual a Amanda falou, essa gestação, talvez a mulher ame ou não. Às vezes, depois que parou de amamentar, o corpo fica melhor ainda, porque se a mulher já conseguiu ter uma rotina de academia e tudo mais. Então, o corpo muda? Muda. A mama muda? Muda. Vai voltar ao normal? Possivelmente não. Né? Mas pode ser que às vezes seja melhor do que era antes. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente não pode falar também que vai ser ruim, péssimo. Não. É que a gente tem que ter a sensibilidade de olhar com esse olhar de cuidado, né? De empatia com nós mesmos. Porque é difícil, gente. É muito difícil. Né? Principalmente em relação à mama, que eu zoo muito sobre isso. Eu falo isso, né, abertamente. Que pra mim foi um baque. Porque, assim, a minha mama transformou completamente. É outra mama. Tá feia? Não, necessariamente, né? Dizem que não. O Luca fala que não, tá linda. Mas isso é importante também. O companheiro fala, cara... Às vezes eu olhava minha cicatriz e falava assim, gente, eu odeio essa cicatriz. Eu não gosto, nossa, olha, até vou chorar. Eu odiava, gente. Eu olhava assim, e aí o Luca falava, é linda. Isso aí, eu falava, amor, como que você gosta disso? É horrível. Eu falava, é linda, porque trouxe o maior presente que você poderia ter me dado. Então, isso, quando eu olho, eu não acho feio. Eu acho que isso é uma marca de algo que transformou minha vida. E aí você fala, cara... É verdade. Então, pra mim, esse complexo, ele foi tendo essa curva. E para algumas mulheres, talvez isso não, porque às vezes não tem esse olhar, tipo, de eu falar, nossa, gente, o meu corpo transformou, minha mama aumentou muito. Então, assim, talvez não seja tão feia, né, aos olhos dele, por exemplo. Mas pra gente é uma transformação que é muito dura. Só que, se a gente não se olha com essa beleza... né, com essa sensibilidade que ele trouxe pra mim, porque é o que eu falo, o ambiente muda muito a mulher também, ajuda muito. Porque a carga já é muito importante, porque pesada. a carga é pesada. Então, mas ele trouxe essa visão de, tipo assim, transformou o corpo, porque transformou a vida, porque foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, então por que você tá achando ruim? Ele fez uma carta pra mim de Dia das Mães, gente, a coisa mais linda. E se seu corpo não tivesse se transformado? E se você... Cara, é a coisa mais linda, a carta mais linda que eu já recebi na vida. Justamente falando tudo isso que eu tô falando pra vocês. Que a transformação, ela é algo que não
necessariamente vai ser ruim. Sim, Então, às vezes, a gente acha que o corpo mudou e que horrível que foi. Não, a gente precisa ver beleza nas coisas, porque senão a gente não segue, né? E a gente precisa de pessoas que também fortaleçam isso, né? Porque um pós-parto, uma vez eu estava conversando com uma paciente, ela estava se sentindo muito culpada de estar ali, o bebê já tinha 3 meses, a rotina já estava... Ela estava se sentindo muito, ela manda, eu tô aqui, mas eu tô pensando lá, aí ele tá com a minha mãe, e eu cheguei, você pode ter 40 minutos no seu dia para se cuidar. Você tem rede de apoio, tá tudo bem, tá tranquila. Se você não tem rede de apoio, você traz ele aqui com a gente, que a gente vai dar um jeito. Na sessão seguinte, ela, ai, Amanda, aquilo que você me falou mudou minha cabeça. Eu tenho o direito, sim, de ter 40 minutos pra me cuidar, vamos lá. Então, assim, pessoas que afirmem isso também pra você, tá tudo bem, você pode, respeite seu tempo, mas eu tô aqui por você. São coisas que fazem diferença. Total. E assim, vocês todas, né? Graças a Deus eu tenho mulheres ao meu lado muito potentes. Tipo, meu, tá lindo esse negócio. Bota uma alça aí, tá ótimo, não sei o que e tal. Então, assim, enquanto não está do jeito que você quer, tá bonito do jeito que tá. Sim. Então, essa potência é o que eu falo. É diferente das pessoas que ficam assim. Porque sempre tem, né? Um parente, alguém que fala... Nossa, filho, engordou, né? O que aconteceu? Tá, temos. Sempre tem. Sempre temos. Então, a pessoa não faz na maldade. Na maioria das vezes não faz na maldade. Só que isso dói muito. E ter pessoas que vão afirmar, que vão te levantar, que vão exaltar, é muito importante. Sim. E faz total diferença. Assim como a gente falou, mais do que o retrato em si, quem está fotografando vai fazer toda a diferença. Pro olhar daquilo, né? Às vezes eu falo, vamos tirar uma foto pro Luca. Vamos tirar uma foto, aí ele fala, nossa, olha o jeito que a gente tá, é assim mesmo, é isso aqui que eu quero mostrar. Eu não vou postar, talvez, essa foto, mas a gente vai saber o que a gente tava fazendo. Então, assim, eu fotografo o tempo todo. Nossa, Marina... Eu sou tempo chata todo. até. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, ai, Marina, eu preciso de uma foto. Peraí. Tem voz de tudo. Você lembra aquele dia? Do parto, Lembra, então? gente? Toda hora ela tá gravando. Toda hora. Ainda bem. Porque eu até fico mais segura, porque eu tô ali na foto e eu sei que tem alguém pegando de outro ângulo. É verdade. E a gente até fez alguns collabs com algumas coisas de vários ângulos. Partos rápidos, né? Às vezes. Muito Opa, rápido. tô chegando. A Malu tá vindo, mas tem 1000 Tem fotos. 1000 coisas aqui. Que como equipe também depois a Malu edita. Então, quer dizer, nem dá pra saber. É muito legal isso, assim. Mas é impressionante, gente. Eu acho que essa questão do diálogo, de tudo que a gente vem fazendo e trazendo aqui, é muito legal. Porque às vezes as mulheres não têm esse olhar. Elas deixam de fazer, sim, as fotos de gestante. E lá pra frente acabam se arrependendo, né? Mesma coisa do parto, mesma coisa de tudo isso. Então, eu acho que a fotografia é muito, muito mais do que simplesmente a foto ali daquele momento. É um negócio que vai ficar pro resto da vida. No começo eu falei, né? Não é só sobre a fotografia. Sim, é muito além disso. Não. Eu acho que é sobre isso. Tudo isso, né? E Que envolve. Até a importância também, que você falou do Lucas, dele reconhecer essas suas inseguranças, as coisas que te incomodam, e ele ter um olhar com mais carinho, mais cuidado na hora de tirar a foto sua, né? Sim. De pensar, tipo, isso aqui é, por exemplo, ela tá incomodada com o braço. Então isso é importante pros pais, é um alerta também, né, pros homens. Sim, e sempre exaltar essa mulher, né? Eu acho que, obviamente, a gente tem que sempre incentivar essas mulheres a se cuidarem, sim, né? Não tá do jeito que você gostaria? Tudo bem, vamos lá. O que a gente pode fazer pra isso melhorar? Porque também eu acho que isso é muito importante, a gente não romantizar o corpo que tá ruim, que às vezes não tá do jeito que tá, que a pessoa não tá feliz. Vamos romantizar? Não é isso que eu tô falando, né? A mesma coisa eu quero voltar ao meu peso normal, eu quero que meu braço volte ao normal, né? Que é só emagrecer um pouco, meu braço já volta do jeito que ele tinha que ser. Pra mim, né? Mas, então não é romantizando isso, mas é falando que a vida acontece enquanto as outras coisas estão rolando, enquanto você tem um objetivo, né? Tá todo mundo fazendo o melhor que pode naquele momento. Eu acho que a gente eu acho que isso é a marca registrada nossa, é justamente isso, né, Amanda? A gente só faz e relata e a gente pega o caminho e filma tudo e registra como foi o processo, porque eu acho que na maioria das vezes tem até uma
uma frase que fala, né, que o lenhador bateu não sei quantas vezes, né, tipo, sei lá, 1000 vezes pra poder tirar aquela lenha, né? Mas não foi as 1000 marteladas, não foi a última martelada que foi, né? Foi todas as que vieram antes. É tipo isso, o processo, ele é algo que é o que vai te levar ao objetivo. Então, o processo é mais importante do que chegar lá. Sim. Então, a gente precisa, sim, tirar foto e registrar. E se a gente, mesmo que não esteja se sentindo tão bem, entender que tudo bem. Né? A gente não vai romantizar isso, é igual a Malu falou, se a gente não pode tirar a dor dessa mulher, ignorar, né, a dor, então isso daí, não é isso que a gente tá falando também, mas eu acho que saber que é possível, né, ter ali o registro do processo, viver isso da melhor maneira que dá, né, a gente já falou em um podcast sobre isso, que sei lá, vive da maneira que dá, faz o seu máximo. Se deu só pra acordar e levantar e escovar o cabelo, e se deu só, tá tudo bem, é isso que a gente quer, né? Mas não deixar de viver esse momento, de registrar esse momento, porque lá na frente vai fazer diferença. E o que a Amanda falou, eu sou a chata da fotografia, mas assim, eu e a minha amiga, a gente se encontrou esses dias, depois de muitos anos, gente. Você lembra tal dia? Peraí. Janeiro de não sei. Muito bom. Muito. Ou você abrir álbum, né? Que hoje em dia a gente não tem costume de fazer álbum. Façam álbuns, porque o celular a gente perde qualquer momento. Sim, então, tá na nuvem. A importância de ter uma foto no papel ali é outra coisa. Não, é muito. E gente, eu puxo cada coisa, vocês não têm... da Amanda! Nossa! A gente buscou... Lembra quando eu casei? Não sei o que, tenho tudo. Casamento, tem a Amanda entrando, eu tava com as daminhas, não sei onde. Olha aqui, outro dia, foi pra você, não foi? Eu fui pra Samara. Não, a gente tava falando alguma coisa de casamento e tal, aí a Amanda falou assim, Marina não sei o que do casamento. Aí eu, não, peraí, eu tenho... Gente, eu tiro tudo, porque realmente faz toda a diferença. Depois você olha, você nem lembra como você era. A gente às vezes se acha assim tão feia naquele momento, né? Igual eu tô falando pra vocês, e você nem lembra como você era. Você pega a foto e você fala, gente, eu não acredito que eu era assim. Como que eu tava assim? Outro dia eu mostrei uma foto da Amanda pra ela, nossa, como tava loira, olha. Nossa, como a gente tá velha, como a gente Marina, como a gente envelheceu. Mas a vida passando. A gente não lembra como a gente era, então por que a gente não curte isso? Porque daqui a pouco você se acostuma com aquilo que você tá sendo naquele momento, você nem sabe mais como era antes. Com certeza. Né? Mas eu acho que é isso. É só tudo isso. Só tudo isso. A gente tá encaminhando pro final já. Passou muito rápido. A gente podia ficar falando horas e horas aqui, né? A gente sempre fala horas e horas. A gente faz isso com muita facilidade, né? Acho que a gente tem que começar a fazer um programa ao vivo de umas 3, 4 horas. Porque, sinceramente, eu acho que a gente tem assunto. Mas é isso, Malu. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pras mulheres, pras pessoas, que você acha que é importante? Agora eu vou falar do jeito certo, né? Que a gente tem uma brincadeira. Fotografem os partos. Escolham fotógrafos. Pensem nisso com carinho. Estudem, né? Pra vocês saberem se esse fotógrafo ele tem uma especialização, se ele tá acostumado com isso. Porque é bom, principalmente fotógrafos que estão inseridos nesse mundo de parto. Principalmente humanizado, que entendem a sua dor. Por exemplo, eu não sou mãe, nunca tive filhos, mas eu me interesso, eu tento entender o que você tá sentindo, eu tento me colocar no seu lugar para entender o que vai ser melhor ali para você, enquanto profissional. Então, acho que faz toda a diferença. O olhar, né? Eu acho que esse olhar de... Justamente o que você falou, você consegue... A gente é muito clara para nós isso. Pegar o momento sem invadir, sem deixar feio, sabe? Sem talvez escandalizar muito. E até as fotos que são mais escandalosas do nascimento, elas são muito lindas pelo olhar da Malu. É um negócio que eu não sei nem, sei lá, mensurar. É muito lindo. Porque é justamente isso. A sua preocupação, eu acho, talvez, em como essa mulher gostaria de ser vista. É muito legal.
né? E faz toda a diferença, eu acho, no resultado final. Então, a gente tem várias, né? Que ela só pode usa todas as fotos. Sim. E as que, obviamente, não querem que use as fotos, a gente não usa. Então, às vezes, a gente acaba usando, né? A gente tem muitas fotos de muitas mulheres, mas a gente, às vezes, acaba repetindo, porque é óbvio que não é todo mundo que quer ser exposta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém vai ficar bravo, né? Não, e eu fui essa pessoa, né? Lá atrás também, eu não queria que expusesse, por exemplo, o Conrado. Não queria mesmo, assim, não queria. E então todas as fotos que eu tirava dele, por exemplo, eu nunca postei e tal. Então todo mundo tem esse processo seu e é importante a gente respeitar. Mas eu acho que você falou é fundamental, porque esse olhar de cuidado e essa expectativa alinhada faz toda a diferença para que a mulher realmente se sinta feliz, né? E sobre maternidade real, você tem alguma coisa que você queria falar? Maternidade real, é tudo dentro do que eu acompanho, né? Igual eu falei, eu não sou mãe, não tenho esse lugar de fala, mas convivendo com vocês, é um lugar de muito carinho, assim, né? De muito... Uma coisa que você falou que me marcou aqui, de você ter carinho consigo mesmo, entendeu? Então, assim, vai passar, uma hora você vai sentir saudade, então... o tempo não vai deixar de passar se você tá acima do peso ou não tá conseguindo ir na academia. Lá no fundo, lá no futuro, você vai sentir saudade. Então, acho que a gente tem que curtir da melhor maneira possível, porque passa muito rápido, né? É verdade. Sim. Maluzinha, quero agradecer a sua presença. É sempre um prazer falar com você. Ai, obrigada. Você tem todo esse olhar, a sua história. A gente gosta muito. É um prazer ter você na nossa equipe. Espero que a gente tenha muitos partos. Teremos muito. Juntas. Eu que agradeço o convite, gente. Foi muito especial. Tava nervosa, mas... Não, fique em paz. O Natal tá... a gente tem parto até dezembro. Não, até março, né? Mas até dezembro fechados, assim, Natal, tudo mais. Provavelmente a gente vai passar comendo panetone, mas segundo ano. É isso aí. Mas eu acho que é isso, né, gente? A fotografia é muito mais do que um registro. Eu acho que é algo que vai além da recordação, assim. E é muito importante a gente trazer esse tema, então eu agradeço. E, né, se tocou você que tá assistindo aí, se você tem uma história com a fotografia pra contar, não deixa de comentar aqui, né, Amanda? Que a gente quer ouvir suas histórias. E é isso, gente. Sejam gentis com vocês mesmos, com as mulheres que vocês encontram no caminho, né? Não é fácil a jornada da maternidade, mas ela pode ser muito linda e muito transformadora, não é isso? Com certeza. E conte sempre com a gente. Espero que tenham gostado. Eu amei. Eu também. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Beijo.